Eu quero me dirigir a você que se encontra exatamente nessa situação. Sua vida financeira se encontra por um fio. Os problemas são tantos, as lutas são tantas, que você não sabe mais o que fazer. A sua cabeça, sua mente, os seus pensamentos, eles estão desse jeito, como essa imagem que você está acompanhando agora. Se não acontecer algo, se algo não acontecer com urgência, você não sabe mais o que fazer, não sabe mais a quem recorrer e você precisa de ajuda. Por isso, a partir de agora, você está acompanhando o programa Prosperidade com Deus. E o nosso único objetivo é ajudar você que se encontra exatamente assim. Está vendo esse fio aqui? Isso é o que separa de um desastre. De um lado as dívidas, os problemas, as lutas, do outro lado você. Sua mente, sua saúde mental, seu coração, tudo, família, está desse outro lado. E esse fiozinho é o que está ligando. Se não acontecer algo, um desastre está prestes a acontecer na sua vida financeira. E é claro, atingindo a vida financeira, atinge, como nós falamos, outras áreas. Por isso nós estamos aqui para te ajudar. A partir de agora, você tem a certeza de tudo que nós vamos mostrar é para uma mudança na sua vida. Eu vou a essa matéria e logo volto falando para você o que tem que ser feito para que essa situação venha mudar. Certamente você já ouviu o termo dar murros em ponta de faca. Uma frase muito usada quando se refere a algo que insistimos, porém não há previsão de mudanças. Quando se segue uma direção, o intuito é que o destino final seja em um lugar determinado. Mas quando a direção não está certa, não se chega ao destino esperado. Pelo contrário, uma direção errada pode levar a situações indesejadas. E muitos seguem assim, sem direção, ou até trilharam um determinado caminho, porém não os tem levado ao resultado desejado. Mas saiba que existe um direcionamento certo que garante resultados extraordinários. A partir de agora, você irá descobrir qual é esse caminho e onde encontrar a direção para te levar ao sucesso absoluto em todos os sentidos. Isso mesmo, no programa de hoje você vai entender por que é tão difícil resolver esse problema que aos seus olhos parece impossível, mas não aos olhos de Deus. Inclusive, no final deste programa, nós vamos ter um momento muito especial, o momento da oração com o nosso querido amigo Bispo Sérgio Mota. Não é isso, Bispo? Graças a Deus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é a Ele que daqui a pouquinho nós vamos invocar. Nós vamos clamar o nome do Senhor Jesus Cristo para que Ele tire toda a depressão, angústia, essa dor no peito, esse desânimo, que a esperança, ela volte em seu coração, no teu espírito, que você tenha fé, que é certeza das coisas que se esperam. Daqui a pouquinho eu volto orando. Pastor, é com o Senhor e nós voltamos já já. Obrigado, Bispo. Já já o senhor retorna com esse momento muito especial que é o momento da oração. Agora, nossa produção está preparando uma história que mostra para você como é possível você dar a volta por cima. Ainda que seja um problema muito grande aos seus olhos, mas nunca é aos olhos de Deus. Deus tem o poder para transformar você, pegar essa situação atual e dar uma reviravolta. Preste atenção no que aconteceu. Seu nome? Lívia. Seu? Gabriel. Como é que era a sua situação? Conta aí sua história. Bispo, eu cheguei aqui, pisei no congresso ganhando R$150 por semana. Derrotado. Eu era um derrotado. Eu fiz uma sociedade, essa sociedade aparentemente tinha tudo para dar certo, mas deu tudo errado. E aí o que sobrou para eu fazer foi bico. Então eu cheguei aqui fazendo bico e ganhando R$150 por semana. O que é que mudou? Qual foi a experiência que você teve? Bispo, aqui eu aprendi a usar minha fé. Então eu saí do congresso, fiz um pacto verdadeiro com Deus e comecei a usar minha fé. Então eu peguei o meu currículo, bispo, gigante, né? Tinha meia folha, e fui entregar numa avenida. Chegou nessa avenida, 2 empresas me ligaram e quiseram me contratar. Eu escolhi.
Então eu já vi que era o pacto funcionando. Entrei nessa empresa, no primeiro mês eu fui o líder de vendas. No segundo eu ganhei uma premiação como o melhor vendedor. Então eu falei assim, é o pacto. Porque sem a direção de Deus eu estava perdido, com a direção de Deus eu estava arrebentando. E aí Deus deu outra direção. Tinha uma empresa na frente, concorrente, que pagava o dobro. Eu falei, Deus deu a direção, vai lá. Bispo, eu cheguei lá na empresa, era o dia da entrevista. Ela falou assim, pode subir no RH, você já vai fazer a entrevista agora. Fiz a entrevista, não falei muito bem, não tinha muita experiência, mas me contrataram, bispo. Dobrei de salário. Então, resumindo, em 6 meses no congresso, eu já estava ganhando 6 salários mínimos. E aí eu fui conquistando. Já melhorei a minha qualidade de vida, fiquei 1 ano nessa empresa. E aí me chamou muita atenção uma palavra que eu ouvi do altar, uma época de fogueira santa. O pastor falou assim, se você disser sim para Deus, Deus vai dizer sim para você. Aquilo, bispo, me desafiou minha fé. Eu falei, então Deus quer ser desafiado, então eu vou desafiar Ele. E aí, eu lembro que eu já estava estabilizado, e eu pedi as contas nessa empresa. Passou, bispo, 1 semana, me ligaram, falaram assim, Gabriel, por que você saiu? Eu falei assim, porque agora eu quero a melhor empresa. Eu quero ir para uma empresa top. E aí me ligaram, ele falou assim, então amanhã você tem uma entrevista lá, que eu já consegui uma entrevista para você. Cheguei lá, a empresa grande, eu não tinha experiência, não tinha aparência, não tinha nada. Mas quando eu cheguei na empresa, eu lembrei daquela palavra. Eu falei assim, Senhor, eu disse sim para o Senhor, agora o Senhor tem que dizer sim para mim. E ali mesmo, eu peguei concorrentes que tinham minha idade de experiência. E ali não queriam me aprovar, mas Deus quebrantou o coração da pessoa certa, e me aprovaram, e eu entrei nessa empresa que eu tanto queria, assim, tinha que ter indicação, tinha que ter algum jeito para entrar, e eu usei a minha fé, e eu consegui entrar lá. Fiquei lá por 5 anos, conquistando, foram mais de 70 milhões de reais em contratos fechados nessa empresa. Eu comecei nessa empresa, eu estava na última mesa ali, qualquer mesa. Depois dos 5 anos eu já estava com a minha sala, ar-condicionado, impressora, com tudo. Eu estava estabilizado. E ali eu comecei a viajar com a minha esposa, comecei a ir para o Nordeste, comprei carro, comecei a conquistar. Só que tudo que eu sempre quis e eu estava possuindo, não estava trazendo a felicidade que eu achei que ia me trazer. E ali eu comecei a passar momentos muito difíceis, porque eu não estava entendendo. E ali até que Deus me revelou o meu erro. Eu estava olhando o altar como no lado material. Então eu fazia os votos aqui, tudo voltado para o material. Fogueira Santa era material. Eu via a oportunidade de conquistar. Eu não via a oportunidade de me salvar, de me arrepender. Então, chegou num ponto que a minha dor foi tão grande, bispo, que eu tive uma crise de ansiedade ou algo do tipo, que a minha esposa testemunha. Eu já estava na empresa que eu queria, tudo do jeito que eu queria, e eu passei tão mal que meus braços até entortaram, entrei no hospital, bispo, assim, de cadeira de rodas, e aí comecei a ter pensamentos de morte 24 horas por dia, mesmo com tudo que eu conquistei aqui, porque aqui eu cheguei um derrotado, e na Igreja Universal eu comecei a conquistar, mesmo com tudo isso eu era infeliz. Você começou a conquistar o material, mas não conquistou o principal, que é Deus. Esse é o perigo. Você tem quantos anos? 30, bispo. 30 anos. Você viu ele ficar muito mal? Sim, senhor. Eu não sabia dirigir, eu fiquei desesperada, porque ele perdeu os movimentos do corpo, né? Então, eu tive até que chamar a polícia para poder me ajudar a levar ele para o hospital. Mas eu sabia que era Deus agindo para ele poder despertar para a fé, porque eu sabia que ele não estava bem dentro dele, e Deus estava falando, eu vou cuidar dele, cuida da sua salvação, que eu vou cuidar dele, e eu sabia que Deus estava agindo para despertar a fé dele, para a salvação. Quer dizer, ele tinha a fé para conquista, mas não tinha fé para ser de Deus. Aí está o perigo, porque ele foi com tudo para o material, e teve respostas, porque Deus honra, mas o principal ele não tinha. E aí, como é que mudou e como é que está hoje? Bispo, até o momento que a minha dor ficou tão insuportável que eu precisava fazer alguma coisa. E eu até tentei pedir oração para o pastor, fiz corrente, mas nada funcionou. O que funcionou foi quando eu fui para o altar da maneira certa. E ali eu não dei só mais um material, eu dei minha vida junto, porque eu precisava do Espírito Santo, eu entendi que eu precisava dele, sem ele eu não era nada. Então eu estava nessa empresa, estabilizado, tudo mais, e aí que eu fiz, eu falei assim, agora eu vou chamar a atenção de Deus, os olhos de Deus têm que me ver,
E aí eu falei, agora eu preciso depender de Deus. E para isso eu precisava sair daquele trabalho, para chamar a atenção de Deus. Então minha fé me cobrou isso. E aí eu pedi as contas daquele trabalho, era uma época de fogueira santa, e fui para o altar. Mas ali eu não fui só com o material, eu fui com a minha vida. Tanto que eu saí da reunião, eu fui pedir perdão para pessoas que eu tinha mágoa, eu fui me consertar, pedir perdão para minha esposa, eu comecei a consertar tudo o que eu tinha que fazer, eu me arrependi de quem eu era, e aí eu comecei a mudança de buscar, não entreguei só, comecei a buscar, tanto que eu buscava de madrugada, começava às 3 da manhã e o sol raiava, eu estava buscando, a minha esposa não sabia se ela estava na igreja ou se ela estava na cama, porque eu buscava e ela ouvia tudo, mas eu busquei, com toda a minha força, fiz o que tinha que fazer, e aí eu recebi o Espírito Santo. E hoje? Bispo, hoje a gente está arrebentando. Lá, na época, lá no meu quartinho, lá que eu estava buscando, que eu pedi as contas, minha esposa ficou grávida, a gente passou uma situação difícil, mas quando ela ficou grávida, e não prosperou, mas a gente estava num momento difícil, Deus falou comigo forte, agora eu sou contigo, agora eu estou dentro de você, vai ser diferente. Aí a gente começou a vencer, aí no quarto da minha casa, um cliente me ligou, daqui a pouco outro, e eu sei que eu comecei a fechar contrato dentro do quarto da minha casa, e Deus começou a me dar ideias lá, né, e aí eu fechei contratos, sei que esses 6 contratos valeu por 6 meses do salário que eu tinha, e aí Deus me deu a direção para abrir a minha empresa. Eu não pedi a minha empresa, tanto que se eu tivesse o Espírito Santo e voltasse a fazer bico, eu estava feliz, não tinha problema, mas Deus me surpreendeu e me deu a minha empresa, e bispo, a minha empresa, desde o primeiro mês que a gente abriu a minha empresa, a gente arrebenta. Só na semana passada a gente fechou mais de R$1 milhão em contratos. A minha esposa era professora, saiu do trabalho e está comigo agora, e a gente arrebenta, bispo, a gente arrebenta em todos os sentidos, e o casamento, a vida com Deus, em todos os sentidos a gente está arrebentando. Deus abençoe. Isso tem acontecido aqui na Catedral da Universal. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro, nesta segunda-feira. Na oportunidade, nós estamos pedindo às pessoas que tragam, você pode trazer nesta segunda o seu cartão de visitas, você pode trazer algo que esteja ligado à sua empresa, à sua vida financeira. Reuniões às 7 da manhã, às 10, também ao meio-dia, às 15, às 18 e especialmente às 19h30. Estacionamento é gratuito, a entrada para as palestras também, tudo é gratuito, não precisa ser membro ou evangélico para participar. Basta você chegar aqui e nós vamos ajudar você com todo o prazer. Nesta segunda-feira nós estaremos clamando também pelos projetos para este ano de 2026. Todos são os nossos convidados. Acompanhe esse intervalo. Qual seria a razão pela qual muita gente não consegue ver os frutos do seu trabalho no que tange a vida econômica? O ideal seria que, na proporção do esforço, viessem os resultados. E na mesma medida que se investe, viessem também as conquistas e a tão sonhada vida próspera. Infelizmente, essa realidade está muito longe de ser verdadeira. A falta do poder aquisitivo, as portas fechadas e a ausência de oportunidades no mercado de trabalho tem feito milhares de pessoas viverem dias de extrema angústia e se perguntarem: por que eu não consigo vencer, mesmo empregando tanto esforço? A resposta para esse questionamento é que existe uma amarração espiritual na sua vida financeira. Nesta segunda-feira, venha e alcance portas abertas e resposta na sua vida financeira. Traga o cartão de visita, aquele cartão que você usa para apresentar o seu trabalho. Você, vendedor, você que trabalha no ramo de vendas, nós estaremos abençoando você. Ou então, um folheto da sua empresa, ou mesmo escreva numa folha um pedido e traga nesta segunda-feira, porque as portas vão se abrir para você. Deus pode e quer mudar essa situação. Acompanhe a mais resultados que têm acontecido todas as segundas-feiras na Prosperidade com Deus. Dona Elenir, né? O que aconteceu depois da aliança?
Então, pastor, assim, há um tempo atrás, chegou uma pessoa na minha casa chorando, que foi assaltado lá em São Paulo, levaram até o cinto dele, então estava segurando as calças, chegou chorando. Eu vim aqui pedir a tua ajuda, eu preciso da tua ajuda, eu preciso comprar um carro. Tá? Eu, na boa fé de ajudar, fiquei com dó, né? Liberei para a pessoa comprar esse carro. Emprestou o nome? Emprestei o meu nome para essa pessoa comprar o carro. Só que só um carro, daí não dava que chega. Ele tirou 2 carros no meu nome. Fez algo absurdo, emprestou o nome, sujou o nome. Exatamente, porque daí ele pagou até um ponto e parou de pagar. Pastor, eu derramei lágrimas de sangue. Eu chorei, eu sofri. O ódio que brotou em mim. Eu jejuei durante 1 ano. 6 meses eu jejuei por mim e pedindo a Deus. O erro foi meu. Eu errei. Mas eu não vou pagar 1 centavo. Primeiro eu fiz para mim me libertar. E depois eu fiz por ele. E agora, resumindo? Agora, depois das quebras da muralha, a muralha caiu, graças a Deus. Eu não precisei pagar 1 centavo e estou com o meu nome limpo. Amém. Palmas para Jesus. Tiago, o que aconteceu depois da aliança? Pastor, depois que eu fiz uma aliança com Deus, um pacto, a minha vida financeira foi transformada. Eu trabalhava por conta, né? Trabalhava com carteira assinada e era uma vida limitada. Depois que eu peguei firme no Congresso, fiz uma aliança com Deus, Deus me deu essa direção de abrir meu próprio negócio, né? Trabalho com frete e graças a Deus, Deus está abençoado bastante. Assim, ó, hoje nós temos 2 casas próprias. Temos um apartamento agora, compramos um apartamento em São José. Temos uma moto. Presto serviço diferente para algumas empresas. E tem bastante cliente, graças a Deus, pastor. As portas se abriram. Sim, senhor, as portas se abriram, pastor. Deus abençoe. Palmas para Jesus. Obrigado. Raquel, antes e depois da aliança, por favor. Boa noite. Antes de eu fazer a aliança, o pacto, eu lembro que eu já estive desesperada também. Né, ao completar ali meus 18, 19 anos, ainda não tinha trabalhado de carteira assinada. Então, eu enviava currículo, né, e nada de ser chamada. E aí foi completando 20 anos, 21, e nada. Até consegui um trabalho, né, fiz um concurso, passei, mas era temporário. E trabalhava por conta própria, no entanto, o meu salário não dava para me manter. Né? Digamos que se eu fosse pagar um aluguel, me manter, eu não iria conseguir com aquele salário. Até que, pesquisando, eu vi que em Florianópolis eu teria grandes oportunidades, né, de emprego. Então, eu vim para cá em busca de oportunidades no mercado de trabalho. E, chegando aqui em Florianópolis, né, eu lembro de uma vez que eu estava em casa, peguei a aliança do pacto e eu coloquei em cima do meu celular, que era um meio de envio de currículo, né, que hoje em dia é digital. Então, coloquei ali e eu orei a Deus. E eu determinei, eu falei, meu Deus, eu priorizo o Senhor, eu tenho um pacto com o Senhor, eu sou fiel ao Senhor e o Senhor sabe da minha intenção. Eu quero um emprego nessa área, de determinado horário, porque eu quero ter tempo para o Senhor, não quero que o meu trabalho venha me sugar 100%. E da forma que eu pedi, pastor, Deus honrou. Deus honrou de uma forma tão grande, porque eu não tinha experiência para essa área, né? E os meus patrões me contrataram, deram esse voto de confiança. Eu vi que foi o próprio Deus, porque eu não tinha experiência e conhecimento nenhum, né? Então, eu comecei a trabalhar na área, e não só isso. Né? A área que eu trabalho hoje, a gente vai em busca de candidatos para outras empresas. Então, eu faço seleção de pessoas. Um dia eu procurava emprego, hoje em dia procuro pessoas para trabalhar. E o meu salário ele nunca fica parado, porque além de ter a base, o salário base, eu ganho por comissão, por fechamentos de vaga, né? Então, o meu salário ele não fica parado, ele está sempre se movimentando para melhor. E eu vi que tudo isso aconteceu porque eu priorizei a Deus, eu priorizei o meu pacto com Deus, eu coloquei sempre a vontade de Deus em primeiro lugar. Amém. Deus te abençoe. Amém, pastor. Tudo isso pode acontecer também na sua vida. Não importa a sua condição atual, o que importa é que você chegue aqui. Chegando aqui, nós vamos ajudar você. Agora é momento de fé, é momento de oração. Mais uma vez eu convido o nosso amigo Bispo Sérgio Mota para interceder por nós. Vamos orar? Bispo, é com o Senhor. Que Deus ilumine a sua vida poderosamente. Nós vamos agora falar com aquele que resolve, aquele que é Deus, poderoso,
O poder sobrenatural de Deus vai tocar em tua vida. Você vai receber agora forças para viver e vencer. É momento de nós orarmos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, na autoridade, no poder que há em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, nós invocamos esse nome porque Ele tem poder. E determinamos que esta criatura que geme, que sofre, que padece, que precisa, meu Pai, do toque das tuas mãos, ela seja visitada, ela seja tocada, meu Pai. Ó, meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, tira toda a obra das trevas, tira, meu Pai, toda angústia, tira, meu Pai, todo o mal que tem, meu Deus, afligido a vida, meu Pai, desta criatura, essa mãe que tem pedido pelo seu filho, pela sua filha, pelos seus filhos adolescentes, para que o Senhor, meu Pai, venha protegê-los dos caminhos tortuosos, livra das más companhias, ó meu Deus, livra do vício, da toxicodependência, estenda a tua mão poderosa, meu Pai, para aqueles que estão hospitalizados, aqueles, meu Pai, que estão doentes, leva saúde a este lar, leva, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, leva prosperidade, aonde há o desemprego, que as portas se abram, meu Pai, em nome de Jesus, para essa pessoa endividada, liberta, meu Pai, livra o teu povo de toda a obra do mal, é o que eu determino como guardião da Sagrada Família, em nome de Jesus. Seja livre do mal e abençoado. Eu tenho certeza da tua vitória. Você que nos assiste, eu tenho certeza que Deus tocou e libertou você. Obrigado, bispo. Deus abençoe o Senhor e a você que esteve conosco até agora. Tome essa decisão. Tudo que você viu, assistiu, é uma mudança na sua vida que Deus está preparando. Para mais informações sobre a Universal, você pode acessar o aplicativo Portal Universal. É um aplicativo que fala, que mostra tudo o que acontece na Universal. Horários de reuniões, endereços, a palavra amiga do Bispo Macedo, para aqueles que já são membros, fazer as suas doações e tudo o que você precisa a respeito da Universal na palma da sua mão. Aplicativo Portal Universal. Baixe no seu celular. Mais informações? Acompanhe esse vídeo. Deus abençoe e te espero segunda-feira. Você sabia que é muito simples e seguro fazer as suas doações pelo aplicativo Portal Universal? Veja o passo a passo. Abra o aplicativo Portal Universal no seu celular. No menu inferior, clique em Doação. Agora, na tela de doação, é simples e fácil. Selecione o valor que você quer doar. Depois, selecione a forma, que pode ser cartão de crédito, boleto bancário ou Pix. Nesse exemplo, vamos escolher a forma de doação via Pix. Após isso, selecione o destino, começando pela igreja. Em seguida, selecione a campanha ou o grupo para o qual quer doar. Feito isso, clique em Doar Agora. Na tela de confirmação, você pode conferir as opções selecionadas, o valor, o destino e a forma da contribuição. Estando tudo certo, é só arrastar a moeda para dentro do alforje, que a chave Pix será gerada. Assim que a tela do Pix aparecer, clique em Copiar código Pix. Abra o aplicativo do banco de sua preferência, colhe o código Pix que você copiou e confirme a operação. Em seguida, volte ao aplicativo Portal Universal para finalizar o processo. Pronto! Sua doação foi concluída com sucesso. E fazendo a sua doação pelo aplicativo, você não precisa levar o comprovante até a igreja, pois ele é enviado automaticamente. Quando estiver lá, coloque suas mãos no altar, como sinal de honra e consideração a Deus. Aproveite e use essa ferramenta para continuar honrando a Deus, sempre em primeiro lugar.